Boa tarde a todos. Hoje eu estava fazendo aquilo que todo mundo gosta de fazer, brincando no Instagram, e eu me deparei com o Instagram de meu primo. Sim, eu tenho um primo que pelo visto usa muito o Instagram. Ele é cirurgião plástico e ele aproveita bastante a ferramenta. É impressionante a qualidade das postagens que ele faz. Eu vou deixar aqui anotado o nome dele para vocês poderem seguir. Para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, realmente tem uns toques muito legais. E um deles que eu adorei, eu vou aproveitar o gancho e fazer algo parecido na nossa atuação, é como será a primeira consulta. Só que antes disso, enquanto eu estava pensando em montar, me veio uma ideia fantástica. Por muitos anos, eu posso dizer até quase 20 anos, eu participei ativamente de reuniões com os pacientes de pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica, onde eu brincava, eu chamava de reunião. Começando então essa ideia de falar sobre a primeira consulta, então, sou um paciente, quero fazer cirurgia bariátrica, vou marcar minha primeira consulta com cirurgião bariátrico. Quais são os pontos que eu devo lembrá-lo? Ou então, o que será importante para eu tratar com o cirurgião nessa consulta, o que eu não posso esquecer de falar com ele? Acho que a primeira coisa antes de passar numa consulta com um cirurgião bariátrico é se certificar que esse cirurgião bariátrico está afiliado às sociedades de cirurgia. Infelizmente, é uma retórica importante, nós precisamos ver isso. Então, entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ver se o seu cirurgião faz parte do rol de cirurgiões cadastrados na sociedade. A sociedade é muito séria, é uma sociedade que preza pela certificação dos cirurgiões, então é importante você fazer essa checagem. Uma segunda coisa, sem sombra de dúvida, é ir com a mente aberta e falar mais a verdade possível. Explico melhor. A maioria dos pacientes vão para a consulta, às vezes querendo provar para o cirurgião que ele tem que ser operado de qualquer jeito. Então, pensem o seguinte, o cirurgião bariátrico adora operar a obesidade. E com certeza, até que por algum motivo. Uma terceira coisa também muito importante é falar de você. Você precisa lembrar de falar de você. Falar dos seus anseios, dos seus medos, das suas preocupações, falar dos seus vícios, falar da sua prática medicamentosa, se você toma algum medicamento ou não, que medicamento você toma, falar como é que é seu perfil alimentar, se você é comedor de doces, se você é beliscador, se você come grandes volumes. Então, o cirurgião precisa entender qual é o seu perfil para ele começar a traçar uma estratégia de como vai ser a escolha da técnica operatória. Vamos para o quarto item da consulta. Importantíssimo, que hospital nós vamos operar? É óbvio que é convênio dependente na maioria das vezes, né? Precisa identificar que hospital contempla, né, a cirurgia bariátrica que você está querendo fazer. Vale a pena, às vezes, antes da consulta, você dá uma ligada no seu convênio, ou então através do próprio livro do convênio, você ter esse tipo de acesso e descobrir já antecipadamente, quando você chegar no seu médico, você já ter algumas opções, podem ser em X, Y, Z hospitais, para daí sim, junto com o médico, decidir qual hospital talvez seja a rotina maior daquele cirurgião. Uma outra coisa, daí vamos para quinto item da consulta, é a necessidade de UTI ou não. Tem alguns pacientes, pela gravidade, pelas doenças associadas, muitas vezes nós preferimos que o paciente passe o primeiro dia pós-operatório na terapia intensiva. Então, mais um motivo para conversar com o médico. Número 6, item 6 da consulta. Qual vai ser a técnica que eu vou fazer? Vai ser só estômago? Vai ser estômago e intestino? Vai ser aberto? Tomara que não. Vai ser laparoscópico? Vai ser robótico? Como é cada uma delas? Qual é a diferença entre elas? O que vale mais a pena para mim? Se de acordo com a minha profissão, de acordo com o meu poder aquisitivo, se muda alguma coisa ou não muda. Então são pequenos detalhes que são muito importantes nessa primeira consulta. Você tem que sair da primeira consulta tendo uma ideia disso. A minha sugestão é você googlar antes. Google um pouco sobre as diferenças técnicas que existem. Coloque isso no Google e tente saber um pouquinho. É óbvio que o seu médico vai explicar, vai desenhar, mostrar filminho, tudo isso é muito importante, mas é importante você ter em mente
mais ou menos cada uma das coisas? Sempre alguém tem algum conhecido, um parente? Pergunta 7. Pré e pós-operatório. Exames, cuidados, o que eu preciso fazer, algo que eu preciso levar, algo que eu preciso comprar, algo que o meu convênio não contempla, meias, cintas, se vai ser usado ou não, quais são os exames que eu tenho que me preocupar, eu tenho que ter, preciso fazer. São inúmeros exames, inúmeras avaliações pré-operatórias, tudo isso precisa ser conversado. No pós-operatório, vou tomar antibiótico, não vou tomar antibiótico, vou tomar anticoagulante, vou tomar Clexane, não vou tomar Clexane, depende da técnica, depende do médico, depende do caso. Então tudo isso precisa ser conversado. E o 8º e mais importante para todo mundo, discutir preço, discutir valores. Se vai ser por robô, eu vou ter que pagar a diferença? Quanto vai custar? Como é que é essa negociação? Se o seu convênio não contempla o médico, se vai ser reembolso, se vai ter uma parte particular ou não, se o médico vai fazer exclusivamente pelo reembolso, se o médico não, ele é cooperado da Unimed, por exemplo, vai ser tudo feito pela Unimed, inclusive honorários médicos, anestesista, instrumentadora, alguns colegas a instrumentação não é contemplada pelo convênio, paga a parte. Então toda essa negociação financeira é a hora de pechinchar, sem sombra de dúvida. Então é a hora de você debater também sobre o ponto de vista financeiro. Eu acho que era isso. Eu acho que, de uma maneira geral, colocamos 8 itens aí para deixar bem pontuado e marcado na primeira consulta da cirurgia bariátrica. É óbvio que depois disso vem o primeiro retorno e daí um monte de outras